No verso 4, Paulo diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Vocês sabem o que é que Paulo está dizendo aqui, não é? O que trabalha é aquela pessoa que tenta agradar a Deus com o esforço das suas mãos. Ele trabalha para merecer a salvação. Ele dá esmola aos pobres, ele tenta ser uma pessoa moral, ele cumpre ritos religiosos, ele paga promessa, ele dá financeiramente, ele contribui para uma causa social, ele faz tudo o que ele pode, ele trabalha como um trabalho qualquer, ele está trabalhando para conseguir obter de Deus alguma coisa. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Na religião das obras, Deus fica devendo. Deus é obrigado a pagar. Se você faz isso, cumpre aquilo outro, faz promessa, dá dinheiro, obedece regras religiosas, é uma pessoa moral, faz o bem, então no final Deus fica obrigado a lhe salvar. Deus contraiu uma dívida com você. E essa situação é impensável. Que Deus fica devedor do homem. Que Deus fica devedor dessas pessoas, que Deus tem a obrigação de dar alguma coisa aos homens. Isso não bate com aquilo que a gente conhece de Deus na Bíblia. Deus não deve nada a ninguém, a homem nenhum. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer o bem a você, de salvar você, de perdoar você, de guiar você, de lhe dar alguma alegria, nada. Ele não tem obrigação nenhuma desde o dia em que nós, como uma raça, viramos as costas para ele, quebramos a sua lei, ofendemos a sua santidade, nos tornamos pecadores debaixo da sua ira, debaixo da sua justiça. Só merecemos o desprazer e a ira de Deus, só. Mas, ao que não trabalha, o que não trabalha aqui é aquela pessoa que não busca méritos diante de Deus por aquilo que ela faz. Isso, ela não procura se justificar por meio das suas obras. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, Deus o justifica, perdoa e aceita gratuitamente. Como diz aí no final do verso 5. O que crê, porém, aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, que é Deus, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Qual é a minha justiça? Ela não é própria, mas ela é recebida mediante a fé. A minha justiça é a justiça de Jesus Cristo. É uma justiça alheia, é uma justiça de outro. Como é que ela me chega? Chega pela fé, quando eu creio em Deus e nas suas promessas. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, Davi está falando dele mesmo, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou seja, Davi está dizendo aqui nesse salmo: feliz é a pessoa cujas iniquidades são perdoadas por Deus. Feliz é a pessoa cujos pecados são cobertos. Feliz é aquele, veja o final do verso 8, o homem a quem Deus jamais vai atribuir pecado. A quem Deus jamais vai atribuir pecado. Existe felicidade maior do que essa, meus irmãos? Ser alguém a quem Deus jamais vai atribuir pecado, considerar pecado, imputar o pecado e, portanto, condenar e castigar. Por isso que Davi diz: feliz é a pessoa que chega nessa situação. É a maior felicidade do mundo. Pode faltar pão, pode faltar casa, pode faltar transporte, educação, pode faltar tudo. Mas feliz é a pessoa que tem o perdão de pecados, as iniquidades cobertas e a quem Deus não imputa mais a culpa pelos seus pecados. Essa é a base da verdadeira felicidade. Por isso, tanto faz ser rico, tanto faz ser pobre. Sem Cristo, nenhum desses estados vai nos satisfazer ou nos destruir, ou nos elevar diante de Deus, porque é em Cristo que nós encontramos a resposta para a questão maior da vida: como é que eu me justifico diante de Deus? Com isso, o apóstolo Paulo está provando o seu ponto, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé.
as pessoas sempre foram salvas da mesma maneira. Às vezes os crentes, eles ficam pensando com isso na cabeça. Velho Testamento é lei, Novo Testamento é graça. No Antigo Testamento as pessoas se salvavam guardando a lei. No Novo Testamento elas são salvas mediante a graça. Gente, nunca foi assim. As pessoas no Antigo Testamento, elas foram salvas exatamente da mesma maneira que as do Novo Testamento e que nós somos salvos hoje, pela fé em Jesus Cristo. Sempre foi. Deus nunca atribuiu justiça a ninguém com base no mérito, porque nunca teve ninguém no Antigo Testamento, ou no Novo, ou hoje, que merece alguma coisa de Deus. Então a salvação é graça, é favor de Deus, não é dívida, não é salário. Deus não está devedor de ninguém. Então no Antigo Testamento era do mesmo jeito. Abraão foi salvo pela fé no seu filho que haveria de vir. Davi foi perdoado pela fé nas promessas de Deus, que ele canta nos Salmos, a misericórdia de Deus o tempo todo. Os grandes homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos os heróis da fé, eles foram salvos mediante a confiança nas promessas de Deus, só que eles criam olhando para o futuro, no Messias que haveria de vir. E nós agora cremos olhando para o passado, no Messias que já veio, mas sempre foi pela graça, nunca foi por mérito, nem no Antigo e nem no Novo e nem agora. Sempre foi pela graça de Deus. É que tanto gente de vida moral elevada como Abraão, quanto gente que cometeu pecados gravíssimos como Davi, eles são justificados por Deus na mesma base, o sacrifício de Cristo Jesus. Tanto Davi, tanto Abraão, que era o símbolo da moralidade de uma vida com Deus, como Davi, que infelizmente é muito lembrado pelo seu pecado e pelos seus crimes, tanto um quanto o outro, eles foram aceitos por Deus exatamente na mesma base, porque a moralidade de Abraão nunca foi suficiente para justificá-lo diante de Deus, e o pecado de Davi nunca foi tão grave a ponto de afastá-lo da graça e da misericórdia de Deus. Então, é para todos nós, quem quer que você seja, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não tem nenhuma outra base. Não, sempre é pela graça. Deus não fica devendo nada a ninguém. Por isso, eu quero aplicar, em primeiro lugar, essa palavra a você que está aqui nessa noite e que se sente um ímpio, se sente um pecador, você que não tem obras, que não tem mérito, que tem consciência de que não tem nada que lhe justifique diante de Deus. Eu quero dizer que você está exatamente no ponto em que você pode ser salvo, porque é somente quando você chega nesse ponto aí que você diz: mas eu não tenho nada, eu não mereço nada. Se Deus me mandar para o inferno, lá no inferno eu vou levantar as mãos e vou dizer: eu estou aqui com justiça, o Senhor é justo ter me mandado para cá. Então, só quando você chega nesse ponto é que você está pronto para ser salvo. Mas enquanto você achar que você ainda merece alguma coisa, que Deus tem que lhe dar alguma coisa, que Deus lhe é obrigado a lhe dar alguma explicação, satisfação, favor, então você ainda está preso nessa armadilha que é a tentativa de se justificar por obras, por merecimento, por alguma coisa. Você tem que renunciar a você mesmo, a qualquer esperança que haja no seu coração e se jogar sem condições ou requerimentos nenhum nos braços de Jesus Cristo, e saber que Ele veio salvar pecadores e não justos. Ele veio buscar miseráveis como vocês e como eu. É graça do começo ao fim. Então o coração nosso é baseado em mérito. A gente não gosta de ficar devendo favor. E isso, quando se transfere para Deus, acaba nos transformando em legalistas, arrogantes e orgulhosos que tentam se justificar diante de Deus por aquilo que nós fazemos, quando é pela graça, é por graça. E a minha última palavra é para você que já descobriu que é pela graça. Não há motivação melhor do que isso para nós vivermos a vida cristã. Muita gente tem medo de aceitar a plena graça de Deus, de que uma vez que você recebe de graça e você não fez nada para merecer,
Aí você fica com medo de, bom, agora eu vou me sentir à vontade para eu fazer o que eu quiser. Eu sei, eu passei por uma fase dessa na minha vida. Não, mas se eu aceitar a graça de Deus na minha vida, então eu não sou salvo por nada que eu faço, não é pelo meu merecimento. Será que isso não vai me levar a relaxar? Que aí eu vou pecar à vontade e tudo mais. Mas é exatamente o contrário. A pessoa que foi alcançada pela graça, que entendeu a graça de Deus, o coração dela se torna tão grato a Deus, que a primeira coisa que vem no coração dela é essa daqui: Senhor, o que é que eu faço para te agradar? O que é que eu faço para te agradecer? Que o Senhor me perdoou, que o Senhor me recebeu, que o Senhor me aceitou, cobriu os meus pecados, não imputa mais as minhas iniquidades. Eu quero viver para a tua glória. Aquele que foi salvo pela graça é o que mais ama a Deus e que mais vai querer viver para a glória dele. Longe de nos levar para o pecado, a graça nos liberta dele e nos dá motivação para viver. Por isso, nessa noite, quero convidar você a se humilhar diante desse Deus, renunciar a você mesmo, a sua justiça própria, e receber de Deus a dádiva da justificação mediante a fé plena e completa na pessoa de Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, é só por tua graça e misericórdia, assim como foi com Abraão, assim como foi com Davi, também é conosco. Pois todos pecaram e carecem da tua glória. Senhor, tenha misericórdia de alguém que está aqui nessa noite e que ainda não tem certeza do caminho, certeza da salvação, que ainda não compreendeu a graça preciosa, a obra completa, perfeita de Cristo Jesus. Que teu Espírito Santo ilumine os olhos do entendimento nessa noite. E se alguém entre nós que está apegado ao seu pecado, ao seu erro, endurecido no seu orgulho e na sua arrogância, Senhor, convence com a graça que há em Cristo Jesus, que teu Espírito possa atrair essa pessoa e nos ajuda a todos a viver para a tua glória, em nome de Jesus.